Assim que eu gostaria de morrer. Eu acho que uma outra morte um pouco melhor seria dormindo. Não teria dor, não teria. Eu dormi e não acordei mais. Deve ser gostoso. Sem dor, sem agonia, sem sofrimento. Eu penso minha morte. Parece que ela tá tão longe que ela não me incomoda. Me incomoda mais como morrer. Deve ser ruim morrer cedo, morrer de uma forma ignóbil. Não sei, eu não diria medo, mas é medo de morrer na hora errada. Morte é bacana, eu sempre achei que é a morte do Marechal Ney. Você sabe quem foi o Marechal Ney? O Marechal Ney foi um dos marechais do Napoleão Bonaparte. E ele lutou do lado do Napoleão. Quando o Napoleão abdicou, ele passou a servir a família Bourbon, que já assumiu o trono francês. Quando Napoleão voltou do exílio, ele voltou a servir o Napoleão. E quando Napoleão foi derrubado pela segunda vez, a família Bourbon falou: ah, não, dessa vez não, você é traidor e vai ser fuzilado. E de fato ele foi fuzilado. O bacana da morte dele é que ele pediu, como último pedido dele, poder comandar o próprio pelotão de fuzilamento. Eu não tenho medo de morrer, mas meu corpo tem medo de morrer, porque todo corpo ele é desenvolvido, tá? Ele é desenhado, né, para estar envolvido com a vida e com a conexão da vida. Então biologicamente todo corpo tem medo de morrer. Então o meu corpo tem medo de morrer. Medo disso, medo de não aproveitar o máximo que eu poderia render aqui, assim, de história, de vida, de coisas boas, coisas ruins. Você tem que relaxar e tentar viver a cada dia intensamente e estar bem com as pessoas. Porque se você sair de casa e não voltar, pelo menos quem você deixou, você tá deixando com sentimento bom. Quando morre alguém, aquelas pessoas que choram mais são aquelas que estão em débito com aquele que foi, né? Puxa, eu não tive tempo de me recolocar. São essas que sofrem mais, né? Não aquelas que estão, digamos assim, de paz, de bem com a outra pessoa, que a amam plenamente. Não sei se, de repente, com todo mundo que acontece isso, mas eu tô muito assim, sabe? Quem que vai ser o próximo? E tô tentando... Eu acho que isso a gente vai criando uma carapaça, né? A gente tenta não se apegar muito às pessoas. E eu tô tentando não me apegar muito, assim, justamente para não sofrer mais, sabe? Quando for uma próxima pessoa. Eu sei que morrer inesperadamente é uma coisa muito cruel, mas quando você é jovem, eu acho que é mais cruel ainda. Acho que pela questão mesmo de aproveitar a vida, né? Aquilo que você podia ter vivido. Morrer jovem. Ontem mesmo eu pensava nisso, sobre o que acontece com quem morre. Pensei em todas as pessoas que eu conheci que se foram. Pensei nessa coisa de como a gente perde tempo tentando fazer tanta coisa, nem sempre louvável, e um dia, quando morrermos, não será nada demais. Eu acho reconfortante saber que seremos todos esquecidos. Depois de um tempinho, seremos todos esquecidos. Na verdade, é como se a gente nem tivesse passado por aqui. Os que nos amam sentirão saudades, mas o mundo, ele vai continuar sem nós e da mesma forma. Nada como a morte para acabar com a dor e o sofrimento de quem está vivo. Uma coisa de você sentir que você não gostaria de estar aqui, que você é de outro lugar, que você está confinado, preso dentro de um limite que não é teu, isso eu sinto, entende? Então, assim, eu vejo mais a morte como uma libertação, mais possibilidade de expansão, né? Imagina se você não tiver que carregar esse corpo. Eu acho que dá pra morrer com serenidade, sim. É só a pessoa, durante o momento terreno, saber lidar com esse assunto. Não adianta fugir do assunto, entendeu? Acho que fugir do assunto é a pior opção. Eu não tenho medo de morrer. Passagem de uma etapa para outra, como se fosse um momento de transição. Eu avalio hoje a morte como sendo uma parte dessa transição. Nós seguimos leis biológicas inexoráveis, né? Então eu considero a morte, nesse aspecto, né, como um fechamento dessa lei inexorável da biologia que corresponde ao nosso processo de envelhecimento, né? Então, assim, estou preparado para encarar as consequências, seja que for, meu destino final. Eu não me arrependo de nada, assim. De nenhuma briga, de nenhuma desavença, porque toda vez que eu penso nela, eu tive muito tempo para pedir perdão para ela me pediu perdão. Eu falei para ela, agradeço
Nossa, eu agradeço tanto a Deus de ter tido você na minha vida, né? Porque senão, imagina o que eu seria. E ela falou, nossa, eu que agradeço a Deus de ter tido você na minha vida. Tem algumas pessoas que parecem que sabem a hora, se despedem ou conversam, dão telefonemas a pessoas que não se falavam mais e dali uma semana você fica sabendo que a pessoa faleceu. Em outro lugar que a gente não conhece, quando a gente nasce, está dentro de uma barriga e a gente vem aqui para fora, a gente chora. Tá dentro, tá tão bom, tá tudo. Não precisa, não tem, não. Daí você vem aqui pra fora, você vai ter que fazer tudo, você vai ter que aprender a falar, você vai ter que aprender a andar, você vai, é por isso que a gente chora. A gente deveria tentar aproveitar ao máximo, não viver como se fosse o último dia, ser louco só nos filmes que acontece isso. Mas assim, enquanto você está na Terra, você tem que aproveitar. Que bacana que seria você poder morrer de uma maneira que não foi absolutamente culpa tua sabe, todos os problemas acabariam ali. Não que eu deseje a morte, mas que coisa mais... Tem coisa mais desejável do que você simplesmente morrer no momento certo, seja cedo, seja tarde. Eu acho que deve ter um momento ideal para a morte de cada pessoa, sabe? Se ela vai lá e morre, perfeito, é a conclusão ideal para a vida dela. É difícil pensar nessas coisas, mas faz parte. Acho que quanto antes você amadurecer isso. Isso talvez seja coisa de advogado, entendeu? Mas eu fico pensando, se um dia eu morresse, tivesse um piripaque e morresse uma fração de segundo, de forma indolor e descomplicada, puxa, esse é o fim de todos os meus problemas. Não que eu vá trabalhar para isso, claro.